Você já parou pra pensar que Outlast não é só um jogo de terror, mas sim um reflexo distorcido da realidade? Enquanto você foge, se esconde no escuro e escuta gritos ecoando pelos corredores do Monte Massive Asylum, muitas das coisas que aparecem ali já aconteceram de verdade. Experimentos legais, pacientes tratados como cobaias e lugares reais, piores do que qualquer jogo. Hoje eu vou te contar os casos reais que inspiraram Outlast, e depois desse vídeo você talvez nunca mais vai ver esse jogo do mesmo jeito. Outlast não nasceu só da imaginação. A Red Barrels quis criar um jogo de terror que fosse desconfortável de verdade. Nada de monstros sobrenaturais exagerados. O medo é que vem da realidade, do que um ser humano é capaz de fazer quando ninguém estiver olhando. O jogo te coloca no papel de alguém indefeso, sem arma, sem poder, apenas observando os horrores que poderiam existir no nosso mundo. E é exatamente por isso que Outlast assusta tanto. Salve, 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 eu sou o John, e no jogo, a Monte Massive Asylum é apresentado como um hospital psiquiátrico isolado e abandonado, e cheio de segredos, mas isso não veio do nada. A Red Barrels se inspirou em hospitais psiquiátricos reais dos Estados Unidos, principalmente os do século XX. Um dos maiores conhecidos é o... Cara, eu vou tentar ler esse nome aqui. Editor, só bota essa parte em preto e branco, porque esse nome é muito difícil. Perro... É o nome aí, eu vou colocar o nome aí na tela porque eu não vou tentar ler porque meu inglês não tá tão avançado. Lá, pacientes eram amarrados em camas, trancados em celas privadas de comida e higiene, vítimas de abusos físicos e psicológicos, muito internos, nem tinham doenças mentais graves, alguns eram apenas considerados diferentes de pessoas com deficiências, órfãos ou problemas. Assim como Outlast, esses lugares eram vendidos como centro de tratamento, mas na prática eram prisões humanas. Uma das partes mais perturbadoras de Outlast são os experimentos feitos nos pacientes, e isso também aconteceu na vida real durante décadas. Instituições médicas e governos realizaram experimentos ilegais em humanos, sem consentimento algum, e os principais alvos eram pacientes psiquiátricos, porque ninguém acreditava neles. Eles estavam em privação de sono, isolamento externo, drogas experimentais, eletrochoques excessivos e tudo isso em nome da ciência. No jogo, a Murkoff faz exatamente isso. Usa pessoas vulneráveis como cobaias e depois tenta apagar qualquer rastro do que aconteceu, tá ligado? Cara, esse aqui já é um pouco mais desconfortável. Eu escrevendo essa parte aqui no roteiro e gravando isso aqui, eu tô me sentindo até um pouco desconfortável por estar lendo isso aqui. Esse aqui é o mais assustador, porque foi confirmado oficialmente entre os anos 1950 e 70. A CIA criou um projeto chamado MK Ultra. O objetivo era simples e aterrador, era controle mental. Eles queriam descobrir se era possível apagar memórias e criar personalidades, controlar o comportamento humano. E como eles faziam isso? Usando LSD, drogas pesadas e hipnose. Tortura psicológica, isolamento prolongado. Muitas vítimas nem sabiam que estavam sendo usadas como testes. Algumas enlouqueceram e outras se suicidaram, e várias ficaram como danos mentais irreversíveis. E Outlast, nossa senhora, eu travei. Em Outlast, o Warrider nasceu exatamente desse tipo de experimento, a tentativa de criar algo além do humano, sem se importar com as consequências, sabe? Outra inspiração pesada do Outlast é o abandono total dos pacientes. Existem registros reais de pessoas que ficaram presas em hospitais psiquiátricos por 20, 30 até 40 anos sem visitas, sem tratamento real, sem esperança de sair. Quando muitos desses hospitais fecharam, alguns pacientes foram simplesmente abandonados dentro dos prédios, sem comida, sem remédio, sem ajuda, exatamente como vemos em Outlast, um lugar esquecido, isolado, onde ninguém liga, porque acontece qualquer coisa lá dentro e ninguém vai dar a mínima importância do que realmente deve dar. Cara, essa parte aqui é um pouco mais
Eu nem sei o que dizer sobre isso, porque o mais assustador de Outlast não são os monstros, é saber que quase tudo aquilo já aconteceu mesmo. O jogo não inventa o horror, ele só exagera. O que a humanidade já fez de pior, Outlast não é apenas um jogo de terror. É um lembrete de que quando ninguém está olhando, o ser humano pode ser verdadeiro e monstruoso. Ele pode ser pior do que qualquer monstro de qualquer jogo. E isso deixa o clima muito pior, porque saber que isso já aconteceu e pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, com você que tá vendo esse vídeo, como qualquer parente de pessoa que tu conhece. E isso realmente é muito louco de pensar que os seres humanos são sujos a ponto de fazer isso, sabe? Eu acho que é isso, players. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho. Meu nome é John e eu não sei o que falar. Que tchau pra vocês. Até o próximo vídeo.